Livro Na Hora do Adeus, capítulo 41. Uma vida vazia. Estávamos outra vez na estação do adeus, onde todos choravam muito. Fábio procurara a morte, atirando-se do quarto andar. Viciado em cocaína, não soubera como livrar-se dos traficantes. Não tinha dinheiro para pagá-los e na casa não havia mais nada de valor para ser vendido. O pai era a figura do fracasso e o filho, de 20 anos, um farrapo humano. Olhando aquele corpo inerte, divisamos a luta daquele casal para libertar o filho das drogas. Mas Fábio não encontrou solução para o seu drama. Até em casas espíritas buscou ajuda, mas infelizmente muitas delas fecham suas portas aos viciados em tóxicos, alegando que os toxicomanos são casos de polícia. Enquanto isso, os lares estão sendo derrubados pelos vícios. A indiferença de alguns adeptos da doutrina consoladora é entrave ao consolo e à orientação, não só aos jovens doentes como aos seus pais. Continuei observando aquele corpo com as veias quase todas necrosadas pelas picadas. Imaginei Fábio, ainda criança, sendo cuidado com todo carinho e amor, resguardado pelos pais em seu lar e na adolescência. As más companhias, os barzinhos, onde a droga corre solta, em alguns desses barzinhos o espelho é disputado à tapa. Os proprietários os colocam para que os usuários das cocaína se droguem. E ainda existem alguns políticos que fazem apologia às drogas. Fábio era um suicida que ali se debatia contra a morte. Um morto-vivo, sem oportunidades, sem sonhos, sem esperança. Não estudava, vivia sujo, com cabelos longos despenteados, brincos, enfim, uma figura estranha. E agora, diante do desencarne, sofria a segunda morte, pois ao querer livrar-se da vida física, encontrara a realidade que só o Espiritismo prega, a vida além da vida, que não termina com a chamada, entre aspas, morte. Fábio chorava baixinho, tentando desvencilhar-se do corpo físico, todo quebrado. Mesmo desencarnado, via-se colado àquela matéria. Pamela, você está vendo o que eu estou vendo? Sim, Luiz. Fábio não consegue libertar-se do drama que viveu na hora em que se atirou do quarto andar. Podemos ajudar, Henrico? Perguntei. Podem. Não recordando a fracassada vida de Fábio, o que se torna preciso é orarmos para que ele possa desprender-se dos laços que o retém junto ao seu corpo material. Chegamos pertinho de Fábio e começamos a orar. Ele foi como que adormecendo, mas logo os comentários sobre a causa do seu desencarne o acordaram. Andei por entre os amigos encarnados da família, pedindo que orassem, mas ninguém me ouvia. Os pais, coitados, estavam tão perturbados que nem conseguiam orar. Os comentários eram terríveis. Sabe que Fábio batia na mãe e no pai? Chegando a levá-los até os hospitais com braços e cabeças quebrados pelas pancadas que sofriam. Enquanto falavam mal de Fábio, seus pais diziam: coitado do nosso filho, nunca foram amigos que o levaram ao vício. Era um bom menino, quando não estava drogado, era um anjo que a cocaína transformava em demônio. Vendo que ninguém orava, juntamos-nos os quatro, Henrico, Pamela, Plácido e eu. Com alegria vimos que Fábio estava conseguindo afastar-se um pouquinho do corpo físico.
Mas se o homem soubesse mais sobre o suicídio, lutaria para o não praticar. É terrível o estado da casa mental daquele que põe fim à própria vida. O físico era ali velado com flores e velas e apenas 1 centímetro separando os dois planos. Desenrolava-se o desespero de um suicida. Enquanto isso, os encarnados permaneciam indiferentes, uns por ignorarem o drama dos suicídios, outros pensando: por que orar? Por que não quis viver mais? Estava aproximando o enterro e Fábio lutava para sair da cadeia da agonia. Nós tentávamos ajudá-lo, mas confesso que não conseguíamos. Foi quando um espírito muito iluminado se fez presente. Orou a prece de Cáritas, ficando nos nossos ouvidos a frase: dai à luz aquele que procura a verdade. O espírito foi orando e nós o acompanhamos. De repente, ouvimos um grito estridente. Confesso que por nos encontrarmos em prece, concentrados, assustamos-nos. O grito era de Fábio, que apesar de haver conseguido se desprender do corpo físico, relutava em se levantar. Só lhe vinha à mente a cena fatal. Segurou a cabeça com as mãos e quis sair correndo. Procuramos os laços que ligam o perispírito ao corpo físico. Eles se encontravam esgaçados, triturados pela violência do suicídio. A família gritava. Era o momento de fechar o caixão. O espírito de Fábio, completamente enlouquecido, buscava uma explicação para tudo o que lhe estava acontecendo. Ele vai ficar pensando no cemitério, Henrico. Ele vai ficar penando no cemitério, Henrico. Não, Luiz. Os socorristas estão tentando prestar-lhe auxílio. Procurei os socorristas e confesso que não os vi. Perguntei a Pamela. Onde eles estão? Orando para que Fábio deseje ser socorrido. Permanecemos em prece, mesmo quando o corpo de carne já descia à sepultura. Nada mais a fazer. Henrico despediu-se. Olhamos para trás, procurando aquele espírito que só deu preocupação aos pais, roubando-lhe os seus melhores anos de vida, tornando o lar que o recebeu com amor em uma casa de sustos, lágrimas e tristezas. Fábio, sem piedade, não poupava seus pais, transformando as suas vidas no inferno. Agora se encontrava debatendo-se na agonia dos remorsos, não sabendo o que fazer, que rumo tomar. Torno a dizer, a terra só vai melhorar no dia em que forem ensinadas nas escolas verdades espirituais. Só assim o jovem se conscientizará de que ele não veio à terra para brincar com os sentimentos dos pais, mas para crescer intelectualmente e moralmente, para aprender que sem evolução não existe amanhã. Aproveitamos para perguntar: quando serão construídas escolas espíritas? Dali, voltamos para as nossas colônias, onde recebemos muitas orientações sobre o que havia sido visto no plano físico. Passado algum tempo, fomos chamados de volta ao trabalho. Henrico levou-nos à casa de Fábio e com alegria vimos os pais mais recuperados. A preocupação havia cessado com o seu desencarne. Aquela família, que antes nem acreditava nos espíritos, agora vivia em busca de notícias. A mãe de Fábio li uma mensagem onde ele dizia estar muito feliz, que fora socorrido e já se encontrava trabalhando.
A carta era longa, o que fez os pais felizes. Mas Henrico, só se passaram 15 dias e o Fábio, que me pareceu tão perturbado no dia do seu desencarne, já está tão bem. Luiz, é um sério problema que não sabemos como abordar. Os pais de Fábio nada conhecem do espiritismo e se encontraram esse médium que diz que a mensagem é do filho. Os pais sonharam com uma vida digna para ele. Entretanto, Fábio nada quis fazer de bom enquanto esteve no plano físico. Hoje, quando os pais recebem uma carta dele, dizendo que está estudando e trabalhando, é uma glória. Como pode o filho antes preguiçoso, que nada queria com os estudos, nem com o trabalho, agora que desencarnou, já parecer outro homem bom, respeitável e trabalhador? Henrico, está certo o médium fazer isso? Não somos nós, Luiz, que vamos condenar alguém. Isso acontece com aqueles que nada sabem dos espíritos e encontram médios vaidosos que são adorados por essas famílias sofridas. Como desmascarar esses falsos profetas? Luiz Sérgio, temos trabalho demais e não seremos nós que iremos desmenti-los. Nada como o tempo, porque ninguém engana indefinidamente. Mas coitada da doutrina espírita para os incrédulos, quando essa carta for mostrada, quem irá receber os açoites será o espiritismo. Qualquer um, por mais anti-espírita que seja, sabe que ninguém muda em 15 dias. A morte, entre aspas, não transforma a personalidade do homem, ela apenas o coloca nu diante de sua consciência. Henrico, mas os pais de Fábio estão tão contentes que nem condenam a atitude do médium. A atitude do médium é a de um charlatão. Luiz, por que está brincando com os sentimentos de quem está sofrendo? E depois, essas cartas são antidoutrinárias, porque a doutrina ensina a moral e a responsabilidade de cada um. Se o Fábio, quando encarnado, só causou dores e sofrimentos, e ainda mais se suicidando, como pode, com 15 dias, estar em paz? Quem ficar a par disso pode dizer, então, vou aproveitar a vida, fazer tudo, não lutar para ser digno, posso suicidar-me que serei socorrido e levado para um hospital, e de lá mandarei mensagens, o que é uma tremenda mentira. O espírito, por mais que tenha tido uma vida honrada no plano físico, com 15 dias de desencarne, ele ainda está perturbado. Imagine um jovem que nada fez de bom e ainda se suicidou. Poucos espíritos com 15 dias, um mês de desencarne, já se encontram aptos a mandar mensagens. Francisco Cândido Xavier iniciou esse trabalho de mensagens com toda a proteção de Emmanuel. Agora, um médium iniciante, sem equilíbrio, sem disciplina, desejar iniciar a sua mediunidade já adentrando um dos mais difíceis trabalhos mediúnicos é pretensão demais. Esse médium necessita urgentemente buscar uma casa séria e trabalhar junto aos médiuns equilibrados que irão analisar os seus escritos antes que eles saiam às ruas. O médium iniciante não deve ter pressa de passar rapidamente pelos grupos de estudos para ser encaminhado aos grupos mediúnicos, com o intento de receber mensagens dos espíritos, principalmente dos recém-desencarnados. O médium que corre ligeiro para pescar pode pegar peixes podres. Tudo tem seu tempo e os grupos de estudos são destinados a preparar os médiuns para uma nova etapa de trabalho junto aos espíritos e aos encarnados.
O médium que deseja uma mediunidade gloriosa tem de iniciar a construção do reino de Deus no coração, com as pedras do dar sem receber. Não adianta dizer-se espírita e fugir dos estudos, fugir dos trabalhos da caridade, fugir da autoevangelização, fugir das inúmeras oportunidades que a doutrina lhe oferece. Esses fatos desagradáveis só acontecem com os médios orgulhosos, que nada sabem da doutrina. Os médios verdadeiros estão ocupados com seus afazeres e não têm tempo de sair por aí levando mensagens de recém-desencarnados. A doutrina espírita chegou para elucidar e não para fermentar a vaidade do homem. Sentindo-nos muito tristes ao constatar as inúmeras mentiras em relação às mensagens de recém-desencarnados. Há dias, em Rico, fomos chamados por uma família que desejava agradecer-nos por termos socorrido seus 2 filhos. Na verdade, fomos chamados. Lá comparecemos, mas nada podemos fazer. À medida que dizia nos receber, não tinha condição de fazer. E quanto aos primeiros socorros, não fomos nós que os prestamos. Para isso existem equipes capacitadas. Todas as vezes que pudemos socorrer alguém, tínhamos ao nosso lado um espírito preparado para esse trabalho. Nem todos os jovens que desencarnam são assistidos por nós. Confessamos que não temos esse poder. São inúmeros os jovens que desencarnam todos os dias. Hoje eles estão desencarnando mais que os velhos. Muitos julgam que por trabalharmos com os jovens, socorremos todos os que desencarnam. Gostaríamos que fosse assim. Mas a vida espiritual obedece a uma programação divina. Existem muitos espíritos que também trabalham com os jovens e equipes que só cuidam dos desencarnados e dos desencarnes. O que aconselhamos aos médiuns é buscarem os estudos. Só ele modela a mediunidade. Sem estudo, a mediunidade é um barco sem vela. Nada mais triste do que um médium dizendo que vê, mas não vê, que psicografa, mas não psicografa, que ouve, mas não ouve. O médium existe, Luiz, para ser o intermediário dos espíritos, emprestar-lhe as suas cordas vocais, as suas mãos, e não para brincar com eles. Quem tem coragem de dizer a uma família que seu filho está escrevendo mensagem com 1 mês e 15 dias, depois de uma morte trágica, não é um trabalhador do Senhor. Henrico, você tem razão, não existe mentira piedosa. Existem verdade para serem ditas, e esta tem o tempo certo para serem reveladas. Todos aqueles que dão trabalho na casa espírita não estudam e não servem ao centro. Eles estão sempre reclamando de alguém ou da própria casa. E o pior é que quando eles agem mal, é a casa que recebe os açoites. Quando o médium faz das suas, dizem assim, ele trabalha na casa tal, é por isso que ele aprende lá. E é isso que ele aprende lá. A casa tem por dever orientar os seus médios, e estes não só têm o dever de respeitar a casa onde trabalham, como também a responsabilidade de se tornarem verdadeiros espíritas. Na casa de Fábio, suas fotografias enfeitavam a casa toda. Antes, sequer um porta-retrato havia, mas com o desencarne, a saudade falou mais alto. Quando encarnado, Fábio era o desespero e as preocupações daquele lar. Agora, ele era mais que saudade. A família mantinha tudo o que lhe pertenceu no lugar. Seu quarto quase nada tinha,
tudo ele vendera, mas a cama e o armário ali estavam, com algumas roupas coloridas. Observamos aquele cômodo. Era bem do Fábio que vimos debatendo-se no cemitério. Um quarto quase vazio, como foi a sua vida. Ao sairmos daquele lar, busquei Fábio e com tristeza vimo-lo perambulando pelas ruelas dos vícios, tendo ainda no corpo perispiritual as marcas do suicídio. Essa é a vida espiritual, a verdadeira vida. Ninguém vira assunto de uma hora para outra.